Continuação da leitura Horizonte Vermelho, de Elizabeth Pereira, pelo Espírito Sophie. Capítulo 12. Decorridos alguns meses, Friedrich chegava à ilha com triste missão de revelar a Eugene que o marido não voltaria. Desde que Khaldun regressara ao plano maior, ela mostrava comportamentos antagônicos. Ora entrava em crise histérica e saía pelo campo correndo e gritando, até cair exaurida. Ora entregava-se a uma apatia que durava dias, quando parecia normal, embora em profundo estado depressivo. Não mais ria ou fazia os outros rirem com suas atitudes intempestivas. Numa dessas raras fases de aparente lucidez, confidenciou a Lucy que gostaria muito de morrer e que isso só não ocorrera ainda porque esperava seu cavaleiro retornar e talvez trazer com ele sua alegria. Extremamente preocupada, a amiga contratou com exclusividade, mediante vencimentos milionários, os serviços de Thomas, que permanecia no castelo diuturnamente e apenas ia atender outros clientes quando ela chegava para fazer companhia à amiga. Com um sorriso sem graça, Eugene recebeu Friedrich, que estranhou o fato de ela não perguntar pelo marido. Eu nunca desejaria vir até aqui para dar-lhe a notícia que tenho, senhora. Antes quero que saiba que é uma pessoa de muita sorte. Jamais vi em todas as minhas andanças um homem que amasse tanto uma mulher como Patrick a amou. Não houve um único dia em que não a mencionasse e chorasse de saudade. E se isso puder ajudá-la, ele estava muito feliz. Pare! Pensa que não estou achando estranho você voltar sem meu cavaleiro? Onde ele está? Não entendeu mesmo? Sim, entendi. Sua voz era impassível e não demonstrava consternação. Quer me dizer que ele morreu a caminho da maldita Jerusalém? Diga logo! Infelizmente, foi atingido por uma seta envenenada. Morreu nos meus braços. Ela não se alterou. Pronto! Agora é só esperar por Lucy para desfazer esse mal-entendido. Não compreendo do que a senhora fala. Você saberá, aguarde até que Lucy venha. Ela não demoraria, pois se encontrava nos domínios do castelo, quando um colono lhe comunicou ter visto chegar um cavaleiro. Correu para a sede com um pressentimento funesto. Lucy, por que demorou tanto? Dê-me a carta. Que carta, Eugene? A de Patrick. Este senhor está me dizendo que ele morreu. Sei que tem uma carta dele para mim, que desfará esse tormentoso engano. Vamos, dê-me a carta que prova que meu cavaleiro está vivo. Agora já sei ler, ele próprio ensinou-me. Em pranto sentido, Lucy achegou-se a ela. Minha amiga, como eu gostaria de ter uma carta dele para você. Desta vez não tenho. Oh, meu Jesus,
Eu não tenho. Lucy, por favor, pelo amor de Deus, me dê a carta ou não vou suportar. Eu não sei o que dizer. Quero meu marido de volta. Diga ao desgraçado do Pascoal II que quero meu marido de volta. Aos gritos se dirigiu a Friedrich. Eugene, ele não gostaria que você perdesse a calma. Se estivesse aqui, lhe pediria para pensar em Jesus. Jesus! Estou farta desse homem que lá do céu, longe de todo o sofrimento e de qualquer dor, fica brincando com a vida da gente, roubando as pessoas que amamos. Quero que ele saia do céu e vá para o inferno. Em choro histérico, foi até a sala de orações e, tomando nas mãos a bela pintura do rosto do mestre, passou a jogá-la contra as paredes e pisá-la repetidamente, enquanto falava aos gritos, às vezes sufocados pelo pranto. Saia da minha casa, saia da minha vida, desgraçado. Devolva-me meus pais, meus filhos e meu cavaleiro. Eu o odeio. Não permito que se meta em minha vida para destruí-la. Estou cortando relações com você. Não admito que continue decidindo levar os meus. Nunca mais farei uma oração. Nunca mais terei amor por você. Suma do meu caminho. Você é mais cruel que eu mesma. Pôs a tela sobre a cabeça e, como louca, saiu em direção ao rio. Às margens, olhou fixamente para o rosto pintado e falou entre os dentes, antes de atirar o quadro nas águas. Fique junto de Jacob. Os perversos devem ficar unidos. O espírito de Jacob, que às gargalhadas assistia à ação da antiga esposa ensandecida, chegou bem próximo a ela e sussurrou: esse carpinteiro é inconveniente e assim não se afastará de você. Só existe uma maneira de fugir dele. Mate-se. Os suicidas vão para o inferno e lá ele não a achará. Eugene foi invadida por um sentimento autodestrutivo que não podia saber de onde vinha. É rápido, 1 segundo e tudo acabou. Atire-se do penhasco, será indolor e não será a primeira vez. De mais a mais, você é louca. Louca, você é louca. Bela louca. Completamente louca. Irremediavelmente louca. Atordoada com a voz de Jacob, que se transformara em 1000 vozes, em coro, a dizer-lhe que era louca, ela perdeu os sentidos. Lucy mandou alguém avisar em sua casa que faria companhia à amiga por alguns dias, até que se recuperasse do enorme choque que a perda do marido lhe causara. E ao lado de Thomas e Friedrich, passava longas horas a velar o sono conturbado de Eugene. Esta, ao deixar parcialmente o corpo, encontrava-se com Jacob, que junto de Enoch e mais uma turba em farrapos e despenteada, impunha-lhe toda sorte de torturas. Ao despertar, via o tio deitado perto dela. Levantava-se de um salto e, com o primeiro objeto à mão, avançava sobre ele, o que aos olhos dos demais era apenas a cena horrível de uma mulher
a surrar a cama vazia, gritando palavrões. Doses e doses de narcóticos eram ministradas sem nenhum sucesso. O estado de Eugene piorava a cada dia. Já não aceitava que lhe penteassem os cabelos ou a levassem para ser banhada, nem que suas roupas fossem trocadas. Trajava vestido preto em trapos e, se o trocassem enquanto dormia, ficava histérica, vestindo-o de novo. Certa manhã, foi até a torre do castelo completamente nua, com os cabelos em desalinho assustador. Cantava e dançava, chamando a atenção de todos na propriedade, apavorados com o estado da patroa que não viam desde que atirara o quadro no rio. Friedrich, que, encantado com Lucy, ainda não partira, teve de usar de força para tirar a esposa do amigo de local tão perigoso, e com ternura Lucy envolveu-a em alvo lençol e deu-lhe o calmante. Ao adormecer, Eugene foi desligada do corpo por Zaqueu. Filha, o que está fazendo com a prova a qual se propôs? Onde está a sua fé? Não se lembra de onde veio? Aceite com resignação aquilo que concordou em viver. Uma existência na terra é como um grão de areia no deserto. É muito pouco tempo se comparada à verdadeira vida de felicidade para a qual fomos criados. Seu cavaleiro espera por você, bem como o pequeno Khaldun, Helen, Raymond, Arthur e Sophie. E muito antes do que imagina, estará com eles. Não cometa a loucura que os manterá separados por séculos. Deixe-me ver Patrick, eu o imploro. Não é possível. No momento, ele se recupera de sua passagem violenta. Tenha paciência. Dentro em breve poderá vê-lo, sem que para isso abandone sua missão, o que com certeza não a aproximará dele. A tarde findava quando Eugene acordou. Sentindo-se bem e calma, vestiu-se, penteou-se e saiu do quarto. Contemplou o sol que se punha e lembrou-se de Patrick. Como ele amava o pôr do sol! Com a saudade a corroer-lhe o coração, foi à cozinha, apanhou uma faca e a escondeu sob as vestes. Esteve na sala conversando com os amigos e revelou uma lucidez que os impressionou. Mostrando cansaço e o desejo de subir aos seus aposentos, disse estar bem e dispensou qualquer companhia. Aproximou-se de Thomas e abraçou o amigo. Sou muito grata a você, Thomas. Foi para mim o irmão que não tive, e quanto ao médico, igualmente nada posso reclamar. Obrigada pela atenção que dispensa à minha família. Em seguida, dirigiu a palavra ao antigo escudeiro. Friedrich, foi amigo querido de meu Patrick, mas sei que não se negará a responder a uma pergunta que não se cala em minha cabeça. Ele se encontrou com Anish? Não, nem chegamos a Dorileia. Ele morreu dizendo que a amava. Ela tinha lágrimas nos olhos. Lucy, eu a amo. Se houver mesmo outras vidas, gostaria tanto de estar com você novamente. Esteve comigo nos melhores momentos de minha vida e nos piores também.
Isto é que é a amizade. Obrigada pelo meu vestido de noiva. Não o esquecerei por toda a eternidade. É realmente uma pena que não tenha uma carta de Patrick para mim. Profundamente emocionada, Lucy abraçou a amiga, que então se voltou para a tia. Minha querida tia Maggie, lamento apenas termos idades tão diferentes, porque assim não pôde viver conosco as loucuras mágicas da adolescência. Você está muito boba. Lucy tentava disfarçar suas preocupações. Só aproveito que estou bem para dizer o que sinto. Tenho medo de enlouquecer outra vez. Isso não acontecerá. Vamos, vou ficar com você até que consiga dormir. Tia Lucy, deixe que eu acompanhe mamãe. Preciso falar com ela, disse Christopher, que acabava de chegar. Tudo bem, filho, porém não a deixe só e me chame quando terminar. Está certo. Mãe e filho subiram a escada. Eugene sentou-se em cadeira confortável enquanto Christopher ficou de pé à sua frente. O que quer de mim? Nada tem que me interessa. Vim buscar o que é meu por direito de primogenitura, a arca do Senhor de Bulhões, que meu pai me autorizou a pegar se ele morresse. E quanto a Beatriz e Daniel? Ela não precisará de dote para ser esposa do Cristo. E o outro, duvido que volte aqui, deve morrer na primeira guerra que enfrentar. Seja como for, isso não é problema meu. Leis são leis. E quanto a esta propriedade, pode viver aqui até o dia de sua morte. Depois tomarei posse dela. Eu não acredito que saiu de mim tamanho monstro. Ele não saiu de você. Foi criado depois de abandonado. Tem somente 16 anos e fala como um homem de 30. Uma fruta apanhada antes da hora amadurece fora do tempo. Eu não o abandonei. Quando saí da casa de seu avô, não tinha condições de trazê-lo para um lugar desabitado e desconfortável. Você era ainda um bebê. Isso são detalhes. Nunca me amou como a Khaldun. Não mesmo. E você nunca me amou como a Lucy. Nunca a amei de jeito algum. Eu quase morri para trazê-lo à luz. Para mim, não faria diferença se eu já estivesse fora de você. É venal e cruel. Às vezes acho que não é filho de meu cavaleiro, porque é monstruoso como Jacob. Se é bem verdade que não o amei como a Khaldun, tampouco cheguei a odiá-lo como faz comigo. Leve a arca e nunca mais volte à minha presença. Não é digno do leite que mamou em mim. Muito mais que em você, mamei em uma camponesa. Onde está a minha arca? Eugene apontou com o indicador a porta secreta da sólida parede do castelo. Não conseguia falar, engasgada que estava pelo pranto contido. Seu filho a odiava e ela sabia que merecia. Tomando a pesada arca, o rapaz saiu do castelo sem ao menos se despedir dos outros. Jacob batia palmas para seu filho de eras remotas. Eugene jamais se sentira tão infeliz. Como deixara sua vida tomar esse rumo? Não tinha mais seus pais. Dos 5 filhos que gerara,
Restava apenas Beatriz. Perdera a companhia de seu doce cavaleiro e a saudade doía-lhe como ferida aberta que não dava sinais de cicatrização. Era sem nenhum esforço que ouvia a voz de Patrick a cantar as belas canções que lhe agradavam ou citando as frases filosóficas copiadas do Evangelho. Por que, Jesus? Indagou em pensamento. Por que me tirou aquele que era parte de mim, deixando-me incompleta? Bem sabia que eu não saberia viver sem ele e ainda assim o levou. Como pode ser tão cruel? Olhe para mim, veja o que fez. Deu-me tudo que alguém pode sonhar e depois tirou tudo quase só de uma vez. Eu não o vejo mais como um homem bom. Não tenho amor por você, de quem quero me apartar para sempre. Espero que pelo menos hoje respeite minha decisão. Andou a passos lentos até o quarto da filha, onde esta, num susto, tentou em vão esconder a mala que estava preparando. Pretende viajar, minha filha? Mamãe, eu ia contar no momento oportuno. Padre Edward obteve para mim uma vaga no mosteiro das Filhas Diletas de Maria, na cidade maior. Não posso perder esta chance. Que ironia! Desde minha infância, esse tal Jesus tem atravessado impiedosamente o meu caminho. Não diga heresias, mamãe. Jesus é bom. Bom. Olhe, filha, por causa desse Jesus, um dia vi meu pai partir, levando todo o dinheiro que tínhamos para uma guerra absurda da qual jamais voltou. Fui então obrigada a me tornar esposa de meu tio, que aleijou minha mãe, porque ela o desafiou para ir à igreja por amor a esse Jesus. Ele levou minha Helen, e meu Khaldun não teria morrido se não estivesse metido com a igreja dele. E seu pai, preciso dizer porque foi tirado de nós. Novamente Jesus atravessa meu caminho e rouba a pessoa que mais amei na vida. E como se não bastasse, a única filha que me restou, ele quer para esposa. Não vou aceitar que a tire de mim. Venha aqui, Beatriz. Deite-se em meu colo. A menina obedeceu. Mamãe vai fazer uma viagem muito longa e você vai comigo. Nesse momento, Jacob parecia acoplado ao perispírito de Eugene. Já não se poderia distinguir quem comandava as ações do corpo físico. A obsessão simples tornara-se fascinação, agora transformada em subjugação cruel. No entanto, isso não isentava Eugene da culpa por seus atos. Estava sob esse domínio espiritual porque o permitia ao vibrar na mesma sintonia que seu perseguidor. Se tivesse ouvido a sábia advertência de Patrick quando repetira os conselhos do mestre no tocante a orar e vigiar, e sobretudo a amar, pois o amor cobre a multidão de pecados. Jacob sequer conseguiria chegar perto dela. O castelo continuaria guardado por proteção magnética, que seria também criada em torno dela mesma se perseverasse agindo no bem. Para onde vai? Eu não sei.
pretendo ir para bem longe de Jesus. Não pode afastar-se dele, que está em todos os lugares. Posso e vou. Não quero distanciar-me de Jesus. Fique comigo. Feche os olhos. Com lágrimas copiosas a descer pelo rosto, Eugene olhava para a filha deitada em seu colo. Acariciou-lhe os cabelos e o rosto, para logo em seguida, num gesto rápido, tomar a faca que trazia sob as vestes e cravá-la no pescoço da garota. Beatriz nem ao menos emitiu algum som. Morreu minutos depois que a louca mãe depositou-a em seu travesseiro, ainda com a faca no pescoço, e subiu para a torre mais alta do castelo. Ninguém poderia imaginar o que acontecia, visto que Christopher não se despedira dos demais, o que os levava a acreditar que ainda fazia companhia à mãe. Do ponto mais elevado do castelo, Eugene mirava todo o vale. Viu o rio e a antiga trilha, ouviu o som da pororoca, das aves noturnas e do vento fazendo a vegetação farfalhar. Com angústia indescritível, olhou o velho carvalho sob o qual um dia Patrick enterrara Sophie. O mesmo lugar onde tantas vezes se sentara com ele, ouvindo a música envolvente, tocada de maneira a fazê-la subir aos céus. Recordou as longas cavalgadas sobre Hurricane, com Velvet a segui-los. Segurou uma mecha dos próprios cabelos, que não possuíam mais a cor de fogo. Os acontecimentos dos últimos 2 meses haviam acelerado seu embranquecimento e fechou os olhos na tentativa infrutífera de recuperar o passado em que fora tão feliz. Parecia ouvir a voz de Patrick e o som de seu alaúde. Sem esforço, memorizou seus olhos e seu sorriso, e de coração destroçado, sentiu-se revivendo o momento em que ele lhe dissera: sei que consegue desmontar sozinha, minha bela. Contudo, ajudá-la me faria irremediavelmente feliz. Olhou para o chão. Vagarosamente, virou-se de costas e, como no dia em que se deixara cair nos braços do amado, tombou para o vácuo. Assim, com um ato de extremo desprezo à vida e ao Criador, Eugene destruiu seu corpo somático, atirando-o da torre como se o lançasse desrespeitosamente contra a bondade de Deus, que a presenteara com uma de suas obras mais valiosas, o corpo humano, com o qual deveria trilhar os caminhos de volta ao Pai. Optara pela fuga, porta falsa para o fim das dores, ônibus errado para o destino que pretendemos. Com tal ato, não damos fim aos nossos tormentos, ao contrário, a eles adicionamos outros incomparavelmente maiores. Separamo-nos de nossos afetos por tempo indefinível. Destruímos nossa estrutura perispiritual. E nunca um ser humano estará preparado para arcar com as consequências desse gesto desesperado. Entretanto, ninguém poderá isentá-lo de enfrentá-las. Foi com o coração destroçado que Meg e Lucy encontraram os corpos de mãe e filha. Lucy avistou um vulto caindo do alto da torre e correu em aflição
escadas abaixo até o ponto onde pôde divisar o corpo da amiga ou o que sobrara dele. O impacto destruíra o corpo de Eugene por completo, tornando-o um amontoado de ossos quebrados, torcidos e ensanguentados. Friedrich ainda chegou a tempo de amparar Lucy, que vomitando perdia os sentidos. Tão desfigurada ficou a estrutura física de Eugene que teve de ser lacrada dentro do esquife, pois ninguém conseguiria olhá-la sem se chocar. O padre foi chamado, porém negou-se com veemência a orar por ela. Fez as orações em favor de Beatrice e regressou à sua igreja. Nossa falta de caridade é evidente quando se trata dos suicidas. Aqueles que mais necessitam de nossas preces são relegados a um inferno irremediável à medida que lhes negamos o bálsamo da oração sincera. É válido lembrar que quem os condena não é Deus, e sim a nossa falta de empatia para com a dor alheia. Desse modo, apenas Lucy e Maggie oravam por Eugene. Christopher se manteve todo o tempo calado. Não chorou nem respondeu aos cumprimentos de condolências. Parecia alheio a tudo em um mundo particular. O sol se punha na paisagem exageradamente verde da linda ilha, quando os dois corpos desceram a cova. Ainda que vivesse mais 1000 vidas, Lucy seria incapaz de descrever o que sentiu ao ver o esquife ser coberto de terra. Vinham-lhe à mente, num turbilhão, as imagens da amiga, de sua alegria e sua irreverência, a lembrança de seus ataques de ciúme desnecessários, bem como a cumplicidade de ambas em loucas aventuras. Sentia-se totalmente só, sem ela e Patrick, e pediu a Jesus para partir também. A recordação dos natais na colônia, dos banhos de mar e do episódio da filha do conde assaltava-lhe a mente como tortura desumana. E pensou: meu Jesus, eu não posso sobreviver a todos que amo. Nada mais existe neste mundo. Deixe-me ir embora. Zaqueu chegou bem perto dela e, envolvendo-a com sua luz, falou-lhe ao ouvido: filha, ainda não está pronta. Só você pode ajudar Christopher. Ele é um diamante bruto que começa a ser lapidado pela dor. Sua presença é imprescindível para que esse processo se desenvolva ainda nesta vida. Por outro lado, sua missão junto de Simon não terminou. Sentindo uma força que não sabia de onde provinha, ela olhou para o filho adotivo e, com um aceno de mão, chamou-o para perto de si. O rapaz, em visível tumulto íntimo, atendeu-a e, abraçados, assistiram até que o último punhado de terra fosse jogado sobre os corpos. Ao fim dos enterros, Simon levou o filho para casa e Lucy disse que iria na manhã seguinte, dado que após 2 meses com a amiga, tinha vasta bagagem a organizar. E foi quando arrumava seus pertences que Friedrich entrou no quarto que era dela naquele castelo. Deixe Simon e venha comigo. Eu deixaria Simon, mas Christopher é responsabilidade minha. Não posso abandoná-lo. Eu sinto tanto. Antes que Patrick morresse, pedi a ele que me deixasse segui-lo para cá. E foi por você que o fiz.
é realmente triste. Ouça bem, cavaleiro, e não esqueça nunca mais. O que vivi com você em 2 meses foi muito maior que todo o meu casamento teatral de tantos anos. Logo, teve o valor de uma vida. Embora pouco, foi o tempo que tivemos. Não será mais possível. Depois de demorado abraço, o cavalo de Friedrich e a carruagem de Lucy seguiram os lados opostos da estrada. Ambos choravam entristecidos pela separação. Thomas partiu para a vila e levou consigo tia Meg. O castelo foi lacrado e os colonos receberam instruções para continuar seu trabalho até segunda ordem. Lucy chegou em casa e foi aos aposentos de Christopher, que estava olhando pela janela. Ao vê-la entrar, o rapaz virou-se e em silêncio fitou aquela que considerava sua mãe. Também silenciosa, Lucy entregou a ele as chaves do castelo do pai. O gosto amargo do remorso o fez lembrar-se de ter dito à mãe que tomaria posse de tudo quando ela morresse. Segurou com as 2 mãos a argola que continha grandes chaves e apertou tão forte que elas sangraram. Por que não chora, Christopher? As lágrimas contidas o estão sufocando. Eu sou um monstro, tia Lucy. Valho menos que as pragas da lavoura. Por que se julga tão mal? Sente-se ao meu lado e conte-me o que o tortura. Matei Khaldun, Beatriz e mamãe. Não, meu querido, você não fez isso. Finalmente, chorando a dor, o remorso e a vergonha que o dominavam, ele narrou com minúcias como levara o irmão a morrer no campanário. A morte de Khaldun foi a pedra que eu atirei e desencadeou toda a avalanche. Se mamãe não estivesse tão fragilizada, talvez suportasse melhor a perda de meu pai e não tivesse matado Beatriz e se suicidado. Para piorar, eu não avisei que estava saindo a fim de que fosse fazer-lhe companhia. Se tivesse dito, a senhora teria subido aos aposentos dela a tempo de impedir a tragédia. E eu não fiz isso sem querer. Saí silenciosamente para que não percebessem que ela estava só. Queria que Eugene se matasse? Não, juro que não. Eu a amava. Meu Deus, eu a amava muito. Por isso a agredia. Sabia que ela não gostava de mim. Matei Khaldun porque ele tinha o que sempre desejei, o amor de minha mãe. Lucy, em silêncio, pedia ajuda a Jesus, sem saber o que fazer. Depois começou a falar pausadamente. Christopher, se espera ouvir de mim que o compreendo, está enganado. Eu não consigo entender como pode amar uma pessoa e infligir a ela sofrimento tão atroz como assassinar-lhe um filho ou mesmo agredi-la verbalmente. O amor se conquista amando e respeitando a decisão do ser amado de nos amar ou não. Porém, a felicidade dele vem em primeiro lugar. Não pensou nisso quando matou Khaldun. Disse que naquele dia ela quis abraçá-lo e, amando-a, preferiu assassinar cruelmente sua criança a se jogar nos braços dela. Isso não é amor, meu filho. Dê a esse sentimento o nome que quiser, mas nunca o chame de amor.
Ela me abandonou, deu-me para você? Não, eu pedi a ela que o deixasse comigo até sua casa ficar pronta. Era inconcebível levar um bebê prematuro para onde estavam indo. E quando fui devolvê-lo, foi você que não quis ficar. Eu vi a dor nos olhos de seus pais no dia em que o deixaram e tornei a vê-la quando, após exaustivas tentativas para conquistá-lo, o trouxeram de volta. Aliás, já lhe contei isso um sem número de vezes. O que faço para curar essa dor que me consome? Devo pular da torre também? Lindo! Maravilha! Ela batia palmas. Sabe o que eu acho? Que você teve tudo, menos o essencial, umas boas chicotadas. Afinal, quer o quê? Cometer mais um crime? Ou se redimir dos muitos que já acumulou? E existe redenção para mim? Claro, como para todos os filhos do amor incondicional de Deus. Se seu pai estivesse aqui, citaria a você uma de suas frases preferidas, dita por Jesus. O amor cobre a multidão de pecados. Ame, Christopher, mas aprenda a amar. Não fale em códigos, seja clara, quero uma ideia concreta. Certo, preste atenção. Como não tive filhos, todo o patrimônio de Simon será seu. E não se limita ao que era de seu avô, também será dono de tudo que pertenceu à minha família, de todos os seus irmãos. Apenas Daniel ainda se encontra entre nós, portanto, terá a metade de tudo que era do seu pai. Você nem pode calcular o que possui. Já pensou nos propósitos de Deus quando colocou essa fortuna em suas mãos? Não responda agora. Tem tempo para pensar o que fazer com tanto dinheiro. Dito isso, saiu do quarto deixando o jovem entregue aos próprios pensamentos. Indo para seus aposentos, viu o marido deitado com expressão abatida. À sua entrada, Simon saiu sem dizer nada, porém seu travesseiro chamou-lhe a atenção. Passando a mão sobre ele, recolheu quantidade substancial dos fios de seus cabelos, que também já embranqueciam. Foi atrás dele. Está perdendo tanto cabelo? Sabe por quê? Estou com quase 50 anos, acho normal que isso aconteça. Não nessa proporção. Vou requisitar uma visita de Thomas. Não preciso de um médico. Ainda assim vou chamá-lo. Ele deu de ombros. A partir daquela data, todos os dias, ao pôr do sol, Lucy, mirando o fenômeno tão amado pelos saudosos amigos, fazia uma prece por eles, e essa rotina começou a fazer parte da vida de Christopher, que a ela se reunia para orar pelos pais. As orações diárias foram elevando a vibração do rapaz, que após algum tempo aprendeu a sentir alegria em visitar a colônia e no Natal seguinte ajudou a tia a realizar a festa dos colonos, dizendo que o fazia em memória dos pais. Voltaram da festa quando o sol se punha. Ele então, lembrando-se da prece, pediu à tia que o deixasse conversar com Jesus e falou com um fervor que emocionou Lucy. Jesus, se meus pais ainda vivessem entre nós, neste momento estariam aqui, admirando o espetáculo da estrela maior, de volta da colônia depois de fazer tantas pessoas sorrirem. Que isto possa, meu Senhor, atenuar a culpa
de minha pobre mãe e aproximá-la de você, de meu pai e de Khaldun, e que eu nunca me canse de repetir este ato em memória daqueles a quem, apesar de amar com loucura, só fiz o mal. E abraçado a Lucy, seguiu para casa com os olhos marejados. Simon, como anos atrás, esperava por eles em pé no centro da sala. Quer brigar conosco? Ela indagou. Quero conversar com a senhora, minha esposa. Lembrou-se de que tem uma? É também sobre isso que desejo falar. Vou explicar por que me ausentei de seus aposentos. Ela tirou do rosto a expressão sarcástica e convidou o sobrinho a esperar por eles na sala de jantar, que estava vazia, ao contrário de antes, quando o Natal era celebrado por toda a família. Mesmo depois de Eugene ser expulsa, Robert Castle sempre mandava buscar o filho, a nora e os netos para a ocasião. Lucy, não gostaria que pensasse que deixei seus aposentos porque me desinteressei de você. Alguma vez se interessou por mim? Não pôde perceber que a amei? Quando? Quando a vi entrar na igreja para se casar comigo. Simon, está mais de 20 anos atrasado. Sua voz denotava profunda desolação. Perdoe-me, sei que é um pouco tarde, é que nunca senti um mínimo de afeto seu para comigo. Como declararia que a amava? Poderia pelo menos me ter dado a oportunidade de expressar. Mas não, durante todos esses anos, preteriu-me a toda sorte de cortesãs e prostitutas, deitava-se com as camponesas e nunca se deu ao trabalho de ser no mínimo discreto, a ponto de expor-me aos comentários maldosos de todos, inclusive de um padre que mal havia chegado e já sabia que eu era a mais traída das mulheres da ilha. Nunca teve para comigo a milionésima parte do carinho que Patrick dedicou a Eugene. Nunca beijou meus lábios. Nunca disse que eu era bonita. Nunca fez um elogio ao meu corpo ou ao meu caráter. E mesmo depois de meses às voltas com orgias, jamais disse que teve saudade de mim. Nem soube de minhas alegrias ou de meus sofrimentos. Eu não fui para você mais que um acessório que ostentava nas recepções das famílias nobres da ilha. Quer agora cobrar-me afeto? Não pretendo cobrar nada, só quero dar-lhe uma explicação. Não preciso que me explique porque simplesmente deixou de usar-me. Se deseja saber, sinto-me aliviada por poupar-me de tamanho sacrifício. Ainda assim, vou contar-lhe. Estou doente, muito doente. Como vê, meus cabelos estão caindo e meus órgãos genitais foram tomados de feridas que os corroem. Sinto dores alucinantes e não posso mais estar com mulher alguma. Thomas disse-me que eu a contaminaria. Agora volta para a esposa e até tem um diálogo com ela? Quando era belo e jovem, foram as prostitutas que tiveram seu carinho. Então, se acha velho e doente e quer o quê? Uma dedicada enfermeira? Não, uma companheira, uma amiga. Não é capaz de dedicar a mim nem mesmo o amor de irmão que tinha por Patrick? Eu não conheço ninguém, além de Christopher, que possa ter de mim afeto igual ao que dei a Patrick e Eugene. Talvez, se eu tivesse filhos, pudesse sentir esse amor por mais alguém. Nem tivemos filhos, que vida sem sentido!
Ainda assim, saí ganhando de você. Fui muito feliz com outras mulheres. Pode ser, mas delas nunca recebeu amor. Logo, quem ganhou fui eu, que durante os meses que passei com Eugene, fui realmente amada por um cavaleiro. Eles, sim, sabem como amar uma mulher, e por isso são amados com loucura. Atente para a história de seu irmão. A esposa o amou tanto que não concebeu a ideia de viver sem ele. Quanto a você, alguma das dezenas de mulheres com quem dividiu o leito e que o deixaram doente, morreria por você? Ninguém o amou, Simon. Se fosse pobre, talvez morresse sem tocar uma mulher. Traiu-me, Lucy. Parecia haver tomado uma punhalada. Eu não posso crer. Você me traiu a vida toda. Eu só o fiz por 2 meses, embora tenha sido mais intenso que 20 anos ao seu lado. Enquanto Lucy esperava uma reação violenta, ele nada mais fez que chorar desolado e subir aos seus aposentos. Então, ela sentou-se e chorou, fundamente deprimida pelo silêncio do castelo na noite de Natal. Vendo Christopher sentado sozinho à mesa posta com gosto e requinte, sentiu o enorme desejo de pertencer à colônia, com todo o seu alvoroço, com toda a vida que o ambiente inspirava. Recordou-se dos natais passados. Era como se pudesse ouvir a música de Patrick, o riso escandaloso de Eugene e o estardalhaço das crianças. Ao olhar para a cabeceira da mesa, lembrou-se do sogro e de seu semblante desaprovador, que se desfazia quando os netos, sem cerimônia, se atiravam sobre ele. Arthur também lhe fazia falta, tanto quanto o adorado padre Raymond, que sempre aparecia para cear com eles antes da missa da meia-noite. E Friedrich? Onde estaria o cavaleiro? O maior de todos os sofrimentos, Christopher, é, sem dúvida, sobreviver a quase todos os que amamos. Não chore. Tio Simon não vem? Ela fez uma negativa muda. Vamos comer nós 2? Sim, meu querido. Que bom que ainda me resta você, que é jovem e espero que não me preceda ao túmulo. Depois de jantar, bem antes da meia-noite, eles se recolheram. Lucy não quis esperar pela suposta hora do nascimento de Jesus. Seria sofrer muito pelas recordações. De qualquer modo, deitou-se e chorou até adormecer. Na manhã seguinte, foi acordada bem cedo por um alvoroço nos jardins. O frio era cortante. Ela apanhou o pesado casaco e correu para saber o que acontecia. Christopher, em evidente estado de consternação, não conseguia falar com a tia. O que há que ninguém pode me contar? Um camponês, apavorado, começou a narrar o fato. Senhora, eu estava em minha casa, dormindo, pois estamos de folga, quando o senhor me chamou para acompanhá-lo. Subimos até o topo do penhasco e ele conversou longamente comigo. Contou ter uma doença sem cura e estar muito infeliz. Depois, disse que havia solicitado minha presença para que não houvesse dúvida. Não gostaria que pensassem que fora um acidente. Ele ia se jogar lá de cima por causa dos 2 meses que a senhora passara com a dona Eugene. Pensei que estava brincando.
Onde já se viu um homem se matar porque a esposa cuidou de parenta enferma? Aí, num gesto rápido como um raio, ele se jogou. Eu não pude impedir. A atormentada esposa foi incapaz de chorar. Tinha um vazio na alma e a sensação de culpa era imensurável. Para ela, só o que faltara fora empurrar literalmente o marido do penhasco. Por vários dias, em vão, homens da colônia, habilidosos na água, procuraram pelo corpo de Simon. Este nunca apareceu para ser sepultado. Teve por túmulo o mar, que guardou seu corpo estraçalhado devido à imprudência, à insensatez e à fuga da vida antes de ser chamado pelo Pai. Ele não tivera fé na consolação, na bondade e na justiça divinas. Estava doente, doença que o depuraria dos anos em que se entregara à lascívia e à luxúria. Seu tempo sobre a terra era curto. Poderia ter entrado no mundo maior pela porta da frente e não forçando aquela que leva diretamente ao abismo pessoal dos pusilânimes. Ali ingressara pela própria vontade e pelo medo de arcar com o preço de seus atos. Os resultados dessa entrada forçada, no entanto, seria obrigado a suportar. Somos imortais e a vida continua exatamente como foi interrompida. Logo, Simon chegaria ao plano espiritual da mesma maneira que deixara o físico, situação essa agravada pelo remorso e pela danificação quase total de sua estrutura psíquica. Lucy sobreviveu ao marido por apenas 6 meses, durante os quais todos os dias subia ao penhasco para olhar o infinito das águas e recordar-se dele. Se pudesse voltar atrás, não teria sido tão dura, teria oferecido sua mão, era caridosa com todos e quando o próprio marido precisou de sua caridade, virou-lhe as costas desumanamente. Cuidar dele doente teria sido bem mais fácil do que olhar agora o vazio no horizonte. Como o remorso abre nosso sistema de defesa imunológico, um dia Lucy acordou muito abatida e febril. Ao pentear os cabelos, notou que caíam aos punhados e constatou que a moléstia do marido a contaminara. Seu abatimento era tão grande que pouco tempo levou a doença para arrebatá-la do plano físico. E foi em uma manhã de verão que, olhando fixamente o azul do mar, ela retornou ao plano espiritual. Depois da partida de Lucy, Christopher se viu perdido. Não sabia como fazer para ajudar os colonos. Sentia-se totalmente só e deslocado, com 2 gigantescos castelos desabitados e inúteis. Queria realizar algo proveitoso para muitos, mas não tinha a menor ideia do que. Tomou a frente da administração das propriedades da ilha, da Caledônia e da Bretanha. Quanto às que haviam pertencido à família da tia, recebia os lucros periodicamente. Numa noite insone, o jovem rico entrou em compartimento secreto de seus aposentos e vislumbrou sua fortuna. Imaginou a extensão de terras e rebanhos que possuía e chorou amargamente enquanto orava. Deus, tal qual a parábola que nos contou Jesus,
Sei que não sou digno de ser chamado de seu filho. Tive tanto medo de dividir minha fortuna e hoje sei que meu maior castigo é exatamente não ter com quem dividi-la. Todos se foram e este castelo, embora seja imenso para minha pessoa, é demasiado pequeno para minha culpa. Mesmo sendo eu cruel, avarento, assassino e arrogante, permita que Jesus me ajude a transformar este amontoado de ouro em tesouro que a traça não come e a ferrugem não corrói. Que eu possa ser ao menos uma sombra do homem bom que foi meu pai. Que eu possa saber o que fazer com tudo isto como tia Lucy faria. Diga-me, Senhor, qual foi o seu propósito quando me colocou tanto dinheiro nas mãos? Ainda em estado de angústia profunda, procurou o leito, lembrando-se imediatamente das dezenas de camas vagas nas suas propriedades e das inúmeras pessoas que dormiam ao relento. Pensou que não conseguiria conciliar o sono. Entretanto, mal colocou a cabeça no perfumado travesseiro, Zaqueu, Caldum e Patrick entraram em seu quarto. Foi aí que, sem saber como, deixou de se sentir sozinho. Zaqueu tocou sua fronte e ele adormeceu instantaneamente. Desdobrado, sentou-se na cama e, vendo o pai, correu a abraçá-lo. Pai, não sabe como senti sua falta. Que bom que está aqui. Assim pode ajudar-me a resolver um impasse. O que faço com tanto dinheiro? Como transformar isso em bênçãos? Estou perdido sem tia Lucy. Ela sempre sabia como fazer o bem e eu fazia tudo ao seu lado. Agora não sei como agir sozinho. A cada dia que passa me torno mais rico de ouro e mendigo de graça. O que eu faço, pai? Todo o dinheiro é seu. Não posso dizer-lhe como utilizá-lo. Contudo, se quer uma sugestão, posso dar. Este é Caldum. Já conhece sua história, porque a repeti vezes sem conta. Hoje viemos para levá-lo à casa do caminho de Dorileia, de onde pode sair uma ideia para o emprego de sua fortuna. Este é Zaqueu. Está ao nosso lado desde que nos propusemos a renascer. Aliás, muito antes, quando todos estávamos em Roma, deu-nos as primeiras noções do Evangelho de Jesus. Foi ele quem me proclamou cavaleiro do Cristo. Em segundos, encontravam-se em Dorileia. Christopher assistiu aos cuidados da grande família com os enfermos, observou o vasto jardim com ervas medicinais, presenciou o labor das cozinheiras e o movimento de enfermeiros diligentes que transitavam nos longos corredores. O rapaz pôde sentir o amor ao próximo no coração dos muçulmanos que tratavam com extremo desvelo cristãos, judeus, budistas e adeptos de qualquer religião, sem nem por um minuto violentar suas consciências ou convicções. Em momento algum pediam algo em troca. Cuidavam do corpo e do espírito, ferimentos ou tormentos, tudo era tratado na abençoada casa. Depois de visitarem todas as dependências e o jovem se apaixonar pelo local, os 3 desencarnados subiram com ele
por escada de mármore branquíssimo que só existia na parte espiritual do hospital. Alcançaram então o vasto salão greco-romano que Patrick visitara anos antes. De um lado e de outro, pessoas recepcionavam o visitante. Zaqueu tomou seu lugar no fim do corredor e entregou a Patrick uma espada. Deleguei-lhe autoridade para tal há muitos anos. O cavaleiro tocou o ombro do filho e repetiu o que fizera a Friedrich na ocasião da cruzada. Christopher, atente para o que lhe acontecerá agora, pois é uma responsabilidade gigantesca receber o título que lhe será conferido. Tomado de profundo respeito, ele se ajoelhou. Cultive sempre o amor incondicional a todas as criaturas. Perdoe em qualquer situação, tantas vezes quantas forem necessárias. Proteja os mais fracos, mesmo que isso lhe custe a vida. Defenda a liberdade de consciência de cada um. Dê tudo de si na prática do bem. Ajude a todos que lhe cruzarem o caminho. E ame a Deus sobre todas as coisas. Tenha Jesus, por exemplo, porém, sem o fanatismo preconceituoso que ultrapassa os limites do bom senso. Agora é um dos nossos. Incorpora nosso contingente na terra. Lute com bravura para poder manter o título quando partir. A espada, dessa vez, transformara-se em objetos usados na escrita terrestre, que foram entregues ao jovem cavaleiro do Cristo. Saiu passando pelo corredor de pessoas e pôde reconhecer Padre Raymond e uma bela mulher loira com o pequeno Caldum nos braços. Teve ímpetos de pedir perdão ao irmão, de perguntar onde estariam sua mãe e os tios, mas antes de qualquer iniciativa nesse sentido, acordou. Tão real se lhe afigurava o sonho que era quase incrível não portar os objetos que o pai lhe entregara. Levantou-se tomado de imensa paz de espírito e da vontade de fazer algo de grandioso em prol da população da ilha, que era desumanamente dividida em minoria muito rica e esmagadora maioria miserável. Olhando pela janela, viu os primeiros raios de sol iluminando a exuberante paisagem e prometeu fazer de sua incalculável fortuna bálsamo para os sofredores, de forma a merecer o título que seu pai lhe conferira. Ao rememorar os detalhes do sonho, algumas questões o atormentavam. Sua mãe não estava ao lado de seu pai, partira em busca dele e não se encontrava ao lado de seu amado cavaleiro. E tia Lucy, eram tão amigos e também não estavam juntos. Além disso, não se lembrava de ter visto o tio, ou Helen. O que teria acontecido com os laços de amor que os uniam? Christopher ainda não sabia que, ao deixar o corpo físico, cada um vai para onde precisa estar. Cada caso é um caso, e os afetos que partem em situações diversas, como neste caso, só se encontrarão quando estiverem prontos para tanto. Por isso, enquanto o último dos Castle planejava sua redenção, vejamos como foi a entrada de cada um dos nossos amigos no plano maior. Sophie
Depois de longo tratamento, já começara a trabalhar na ocasião em que Helen foi entregue aos seus cuidados pela outra avó, Rachel Castle. Arthur e Raymond, espíritos lúcidos que eram, tiveram chegada tranquila e logo se colocaram à disposição de Zaqueu para auxiliar os que ficaram. O pequeno Khaldun, por ter desencarnado em tenra idade, foi acolhido pela avó paterna no exato momento da partida, e embora nos primeiros dias chorasse copiosamente de saudade da mãe, acostumou-se rápido, como toda criança. Permanecia sob os cuidados de Rachel, preparando-se para tomar consciência de quem era em ocasião oportuna, quando deixaria de ter aparência infantil e entenderia sua passagem violenta. Lucy também fora socorrida à beira-mar, perturbada pelo remorso, mergulhara em funda depressão pela falta dos amigos e trazia no corpo espiritual as chagas da doença sexualmente transmissível que a acometera devido aos seus desmandos nesse campo em eras remotas. Fora internada em aposento confortável no plano espiritual da Casa do Caminho de Dorileia. Simon ainda se encontrava no mesmo lugar onde cometera seu hediondo crime. Caía repetidas vezes do penhasco e sentia-se sufocar nas águas salgadas. Quando pensava que ia perder os sentidos por falta de oxigênio, novamente se via sobre o penhasco e o processo se reiniciava indefinidamente. Debalde tentava interagir com os colonos que apareciam no local, ninguém conseguia percebê-lo. Patrick abriu os olhos em leito alvo e limpo, tendo ainda as costas doloridas. Seus olhos percorreram o aposento e ele sorriu. Estava em seu próprio quarto na Casa do Caminho de Dorileia, aquele mesmo que ocupara na ocasião da cruzada. Ouviu leves batidas na porta. Ao dizer que podiam entrar, pulou da cama e abraçou Khaldun, com lágrimas nos olhos. Meu amigo, meu pai do coração, outra vez salvou minha vida. Cheguei a acreditar que morreria no deserto. Latifa me trouxe para cá ou você foi buscar-me? Fui buscá-lo. Acha que o deixaria sozinho quando mais precisava de mim? Quanto tempo dormi desta vez? 15 horas de novo? Alguns dias. Não se preocupe com isso. O tempo não importa muito. Importa muito quando se tem esposa ciumenta. Eu a encontrei, Khaldun, a mulher dos cabelos cor de fogo. Como você me disse, quando menos esperava, ela estava lá na minha frente. Nós nos casamos e tivemos 5 filhos. Eugene é tudo o que eu esperava que fosse. Porém, arde em ciúme sem nenhum motivo, o que não me impede de ser extremamente feliz com ela. Aprendi a conviver com isso. Não imagina como anseio por retornar aos seus braços. Estou bem, não estou? Quando poderei partir? Antes de voltar para casa, preciso ir a Jerusalém. Khaldun esperou pacientemente que ele se calasse. Cavaleiro, está muito eufórico, acalme-se. Você está muito bem. Todavia, antes de qualquer coisa, abra a janela e dê uma olhada na paisagem. Ele obedeceu. Quando olhou para fora, não visualizou o deserto que existia imediatamente após o verde contrastante do oásis. Tudo ali estava verde,
por uma distância que não cabia no olhar. No jardim havia um monumento do qual não se recordava, uma escultura idêntica ao inusitado adereço que usara por quase toda a vida. O que foi feito do deserto? E essa réplica do meu adereço? Não me lembro dela aqui. Isso não é réplica do seu adereço. A coisa é bem ao contrário. E quanto ao deserto, o que lhe sugere um deserto que em poucos anos se transforma em floresta? Não concebo como seja possível. Tem certeza? Você tem conhecimento bastante para saber o que se passa. O rosto de Patrick assumiu expressão grave e 2 lágrimas rolaram pelo seu rosto. Eu morri? Sente-se morto? Não, estou vivo, vejo, penso e posso tocar-me. Patrick, você apenas deixou o corpo denso e foi de maneira tão bela e tranquila. Tinha consciência de que espiava sua violência de outrora. Lembra-se? Sim, agora me lembro bem. Ainda assim, tenho vontade de chorar. Pois chore o quanto precisar. Ele chorou até se cansar. Depois, respirando fundo e secando os olhos, perguntou: E minha Bela, como ela está? Como recebeu a notícia de minha morte? Confia em Jesus? Completamente. Então deixe-a, entregue a Ele. Ore por ela e confie no amor que sentem e que se encarregará de reuni-los no momento adequado. Agora deve pensar em si mesmo. Precisará estar muito bem quando chegar a hora de se encontrar com sua Bela. Deixe-me vê-la só um minuto. Confia ou não? Confio. Então espere. Mal chegou e já quer descer a crosta? Está certo, eu espero. O que Deus uniu, os 2 disseram em coro. Ninguém separa. E Khaldun ainda acrescentou: nem o tempo, nem o espaço, por maiores que sejam. Assim como acontecera anos atrás no plano físico, logo que recuperado, Patrick começou a participar das atividades da Casa do Caminho de Dorileia no plano astral. Às vezes, quando necessitava de repouso, orava pela esposa e sentia a saudade a roer-lhe o peito. E se reclamava disso ao pai do coração, este apenas lhe aconselhava paciência. Lá, diferente do que ocorria na terra, eles tinham todo o tempo do mundo. Khaldun sabia que se o cavaleiro tivesse acesso à esposa, seria capaz de enlouquecer e de trabalhador tornar-se-ia paciente do hospital. A situação dela era desesperadora. Logo após o ato nefasto, Eugene mergulhou na inconsciência. Dias depois, abriu os olhos e sentiu a dor lancinante, descomunal e enlouquecedora dos ossos a perfurar suas carnes. Gritou de dor por horas a fio. Não conseguia ver nada, tudo era escuro e nenhum ponto de luz natural ou artificial era perceptível. Permaneceu na escuridão sufocante até que um odor fétido e horrível lhe provocou ânsia de vômito. Não fazia a menor ideia de onde estava. Só sabia que precisava sair daquela escuridão que nunca havia presenciado, sequer na noite de tempestade mais forte que existira em sua ilha. Aquele cheiro era mais nauseante
que o que sentia quando encontrava uma ovelha morta há dias, e em trevas tão densas não tinha como distinguir de onde vinha. O gosto de sangue em sua boca denunciava que estava ferida. Tocando o próprio corpo, pôde tatear as fraturas expostas. E se não bastasse, junto com tudo aquilo, sofria ferroadas contínuas que pareciam de uma espécie de inseto que ela não enxergava. Pensou que alguém a houvesse machucado e jogado em um fosso de onde urgia escapar. Gritou por Lucy, Thomas e tia Maggie. Ninguém respondeu. Entendeu que tinha que sair dali imediatamente e principiou a escalada, que não rendia devido à dor que se espalhava por todo o corpo. Com enorme esforço, tentava sair daquele lugar tormentoso e obter ajuda de algum passante. Todavia, cada vez que tocava as paredes do fosso macabro, não sentia segurança. Era um amontoado de terra revolvida e suas mãos afundavam nele. Vinha-lhe ainda a impressão de estar amarrada ao fundo por uma corda flexível e, com um esforço sobre-humano, esticava para fugir daquele oceano de terra fofa, berrando, feito fera pré-histórica. De súbito, viu-se na superfície, e lá havia a luz tênue do luar. Respirou ofegante e olhou para si mesma. Ficou petrificada de terror. Preferiria desmaiar. Seu corpo estava destroçado e trazia em si vermes vorazes. Com repugnância, tentava livrar-se das larvas monstruosas que pareciam multiplicar-se a cada uma que ela retirava e atirava longe. Até que, cansada, desistiu de se livrar dos horrendos seres que a devoravam freneticamente. Olhou então para o lugar de onde saíra e foi tomada de enorme pavor ao ver no fundo da cova seu próprio corpo em franco estado de putrefação. A corda flexível que a prendia, na verdade, o cordão energético que liga nossos corpos físico e espiritual, sendo que este, em estado de suicídio, fica preso pela quantidade de energia vital remanescente na matéria. Puxou Eugene com rapidez vertiginosa de volta ao fundo da cova, de onde ela só pôde sair quando esgotou completamente a energia vital contida em seu corpo somático. Nenhuma palavra dos idiomas da Terra seria capaz de traduzir com precisão os sofrimentos de um espírito que busca a saída através do suicídio. Portanto, nada que escrevamos dará a quem quer que tenha acesso a estas páginas a dimensão exata dos sofrimentos atrozes pelos quais Eugene teve de passar. Se tal proeza nos fosse possível, todos passariam o resto da existência orando pelos infortunados autores da própria aniquilação física, nossos pobres irmãos suicidas. Quando enfim saiu da cova, muito tempo depois, Eugene trazia o perispírito exatamente nas mesmas condições que em seu corpo físico naquele dia fatídico em que decidira por fim a sua própria existência material. Ainda sentia muitas dores e sua aparência era monstruosa. Ao arrastar as pernas com múltiplas fraturas, viu-se no jardim de sua casa e, estarrecida, entrou para o recinto escuro.
silencioso e vazio. Gritou pelos afetos, não houve resposta. Absolutamente confusa, subiu para seus aposentos e deles passou à torre, de onde, pensando ter sobrevivido ao seu ato funesto, pulou novamente. Quando se chocou contra o chão, berrou de dor e, ao constatar que continuava viva, repetiu por vezes incontáveis o gesto insano. É claro que não alcançou o que queria, ir ao encontro de seu cavaleiro ou, na pior das hipóteses, mergulhar no nada, simplesmente deixar de existir. Qualquer desses objetivos da pobre alma jamais se concretizaria. O primeiro, porque Patrick morrera de forma diversa, partira na hora certa e quitando no momento extremo seus débitos de violência. Visto que vibravam em frequências radicalmente distintas, não poderiam estar no mesmo local. E ainda que assim não fosse, o encontro com o cavaleiro significaria um prêmio por seu suicídio. Quanto ao segundo objetivo dela, chegava a ser inatingível, posto que o espírito é imortal, criado para todo o sempre. Depois das tentativas infrutíferas de se matar de novo, exausta, amedrontada e sofrendo dores atrozes, a infeliz entrou em seu antigo lar e de lá pretendia não mais sair. Ficava horas sentada na torre, berrando de dor, chorando e bradando palavrões destinados a Jesus, aquele a quem culpava de todo o seu infortúnio. Alguns transeuntes, ao passar perto do castelo, corriam espavoridos diante da tétrica visão. Outros apenas ouviam seus gritos aterradores. Assim, o castelo foi ganhando a fama de mal assombrado, o que de fato não deixava de ser, e o comentário entre os camponeses era de que a bela louca voltara para expulsar qualquer um que se aproximasse de sua morada.